Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa quinta-feira, 11 de julho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando a sua inscrição, ativando também o sininho das notificações e deixando o seu like aí no conteúdo, deixando o seu joinha, que é muito importante aí para o nosso crescimento dentro da plataforma. Estamos aí próximos de bater 3.500 inscritos aqui no canal, então eu conto com a sua participação, conto com a sua inscrição aqui no canal, é muito importante e é sempre válida. No mais, vamos analisar os jogos dessa quinta-feira de Campeonato Brasileiro. Bom, e a gente começa aqui às 7 horas da noite com o Campeonato Brasileiro Série B. O Operário recebe em casa o Goiás, duas equipes que estão na primeira metade da tabela de classificação, lado a lado ali, posição a posição dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário, o mandante desse jogo, é o 8º colocado e o Goiás está ali na 9ª colocação da competição. Se a gente olhar aqui, apenas um ponto separa aí o Operário do Goiás, duas equipes que estão aí tentando se aproximar ali do G4, né, classificatório para Série A do ano que vem. Se vocês olharem aqui, do 10º colocado até a colocação do Sport, que é o primeiro colocado aí dentro do G4 classificatório para a Série A, apenas 3 pontos separam aí o Coritiba, 10º colocado, do Sport Recife, que está ali na 4ª colocação no campeonato. Então a gente vê aqui um equilíbrio muito grande dentro da Série B, tanto ali nos primeiros colocados, quanto também aqui na segunda metade da tabela de classificação. A Série B que está sendo bem difícil aí, como de costume aí pra gente, a nossa querida Série B. Operário e Goiás, dois times que estão ali lado a lado na tabela de classificação, e também são duas equipes aí para o mercado de escanteios bem interessantes para a gente discutir sobre esse jogo aí no dia de hoje. O Operário tem uma média entre marcados e sofridos de 11,7 em escanteios dentro da Série B, uma equipe que marca quase a mesma média de oportunidades cedidas como mandante dentro da competição, tem uma média de 5,9 em escanteios a seu favor e de 5,8 em oportunidades cedidas, quase ali as mesmas médias. Pelo lado do Goiás, como visitante, a gente tem um Goiás que mais cede em oportunidades do que propriamente dito marca em escanteios, mas também uma equipe que marca bastante canto jogando como visitante e também cede em oportunidades. Aqui eu vejo um jogo bem interessante para a gente no mercado de escanteios. Acredito em escanteios aqui nessa partida. A Cornepro me mostra aqui uma previsão de 11 escanteios para esse jogo. A gente tem um over 9,5 batendo em 60% dos jogos para Operário e Goiás, mas a minha sugestão para vocês aqui é o acima de 8,5 cantos. Leva esse jogo para o live, leva esse jogo para o ao vivo e busca aí pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5, mais de 8,5 cantos é o que eu deixo para Operário e Goiás. Postos na tabela de classificação, o Palmeiras, que nesse momento é o 3º colocado do campeonato, vai receber o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna da competição. Um jogo muito importante aqui, tanto para o Atlético Goianiense quanto para o Palmeiras, mas obviamente com objetivos diferentes. O Palmeiras aqui, trazendo a tabela de classificação, tem 30 pontos, empatado ali com o Botafogo, que está na 2ª colocação do campeonato, mas visa aqui, obviamente, esse primeiro lugar, né? Que nesse momento aí é do Flamengo, com 31 pontos na competição. Ou seja, para o Palmeiras, esse jogo aqui pode valer a liderança do campeonato. E por outro lado, o Atlético Goianiense está aqui na zona de rebaixamento, vice-lanterna do campeonato, com 11 pontos, tem 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 21 gols sofridos e apenas 13 gols marcados. Para o Atlético Goianiense, esse jogo também vale muito, né? Pode significar aqui até mesmo uma saída, né, da zona de rebaixamento. Então, um jogo muito interessante e importante para ambas as equipes. No mercado de cantos, a gente tem o Palmeiras quando joga dentro de casa, uma equipe que marca muito em escanteios e não cede muito assim em oportunidades. Tem uma média de 11,2 em escanteios entre marcados e sofridos, mas vai receber um Atlético Goianiense, que é uma equipe que marca em escanteios jogando como visitante e também cede em oportunidades. Para mim é um jogo para escanteios, é um jogo para cantos. Ambas as equipes
precisam volumar aqui nesse confronto. Obviamente que a gente tem disparidade de técnicas aqui, se a gente pegar o time do Palmeiras e também o time do Atlético Goianiense, mas eu acredito aqui em um jogo muito interessante pra gente. A gente consegue ver também que são equipes que costumam cumprir as linhas de escanteios dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos de Palmeiras e Atlético Goianiense. Então, a minha sugestão para vocês é exatamente esse acima de 9,5 cantos, é buscar pelo menos 10 escanteios. O acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 cantos, é o que eu deixo para Palmeiras e Atlético Goianiense. E o próximo jogo também pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe em casa o Fortaleza, duas equipes que estão na primeira parte da tabela de classificação. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, recebe o Fortaleza, que está na 8ª colocação neste momento. Se a gente trouxer aqui a tabela de classificação, o Flamengo tem 31 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato. Na rodada passada tinha 3 pontos em diferença aí para Botafogo e Palmeiras, acabou empatando ali na rodada e agora resta apenas 1 ponto de diferença aí desses dois times que estão ali na cola. A gente pode colocar inclusive aqui o Bahia também, que está com 30 pontos. Então, Palmeiras, Bahia e Botafogo são 3 times que estão ali brigando diretamente pela liderança da competição. E o Fortaleza está ali na 8ª colocação do campeonato, 23 pontos conquistados, tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos. Nesse jogo aqui, a gente tem um jogo bem interessante também para o mercado de escanteios. A gente tem um Flamengo quando joga dentro de casa com uma média de 9,6 entre marcados e sofridos, e o Fortaleza com uma média de 11,9 entre marcados e sofridos dentro do Campeonato Brasileiro, sendo uma equipe que mais cede em escanteios do que marca em cantos quando joga nessa condição de visitante. Mas aqui a gente tem um Fortaleza bem mais equilibrado. A gente consegue ver que o Fortaleza tem uma média de 5,1 e de 6,8 em oportunidades cedidas, mas é uma equipe que marca em cantos e também cede em oportunidades. Se a gente olhar aqui as linhas que essas equipes costumam cumprir dentro da competição, o over 7,5 cantos é a linha que essas equipes mais costumam cumprir dentro do campeonato. Galera, eu não pego nada acima dessa linha aqui de over 7,5 cantos para esse jogo. A gente tá aqui já 3 jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos do Flamengo, tentando pegar essa linha over 7,5 cantos. A linha abre pra gente, a gente entra nesse jogo e acaba ficando ali com os exatos 7 escanteios. Então, vamos chamar pelo menos aí nessa rodada do over 7,5 cantos, que a linha abra pra gente, que a gente consiga entrar e que venha também o nosso green, porque eu já tô cansada de ficar ali com 7 escanteios em jogos do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, a minha sugestão para vocês é levar esse jogo pro live, levar esse jogo pro ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios aí, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Flamengo e Fortaleza. Agora, às 8 horas da noite, o Criciúma recebe em casa o Fluminense, duas equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. O Criciúma é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro e o Fluminense está na lanterna da competição neste momento. Mostrando aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Criciúma está na 14ª colocação do campeonato com 16 pontos conquistados, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Fluminense está ali na última colocação do campeonato com 7 pontos conquistados, 1 vitória, 4 empates e 10 derrotas na competição, sendo aí o segundo time que mais sofre gols dentro do Campeonato Brasileiro, ficando aí atrás somente do Vasco, o Fluminense. Mostrando aqui para vocês, o Fluminense já começa aí esse jogo sabendo o resultado tanto do Corinthians quanto também do Grêmio, aí, duas equipes que perderam nessa rodada. Então, obviamente, o Fluminense já chega para esse jogo com uma motivação a mais, né? O Fluminense que não vence aí já há um bom tempo dentro do campeonato, vem passando por uma situação muito delicada dentro da competição e vem para esse jogo contra o Criciúma, que pelo lado do Criciúma, se vence esse jogo aqui, acaba desafogando um pouco mais ali a sua situação dentro da competição. Tem 16 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato. E se consegue aí mais 3 pontos, deixa a situação do Criciúma um pouco mais
confortável. Então, é um jogo aqui pela parte de baixo da tabela de classificação. Eu acredito em um jogo muito movimentado. O Criciúma, quando joga dentro de casa, é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. E o Fluminense, por natureza, também é uma equipe que gosta muito de ter o controle da posse de bola. Acredito em um jogo movimentado, acredito em um jogo interessante, inclusive no mercado de escanteios. Nesse jogo aqui, a gente tem um Criciúma que tem uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos, médias bem equilibradas quando joga como mandante dentro do campeonato, e o Fluminense sendo uma equipe que cede muitas oportunidades em escanteios como visitante e não marca tantas oportunidades assim. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Criciúma e Fluminense. Às 9h30 da noite, também pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo nesta rodada. O Atlético, que é o 13º time da tabela de classificação, recebe o São Paulo, que está na 5ª colocação do campeonato, tentando se aproximar mais e mais ali dos primeiros times, tanto Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Apenas 3 pontos separam aí o São Paulo do Bahia, Palmeiras e Botafogo neste momento do campeonato, e 4 pontos separam aí o São Paulo da liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente está falando aqui de um time que está brigando ali na parte de cima, brigando por título, brigando por G4, e um Atlético Mineiro que está aqui na segunda metade da tabela de classificação, tentando, né, passar para a primeira parte da tabela de classificação. Um jogo bem interessante para a gente também. O Atlético Mineiro, jogando dentro de casa, tem uma média de 8,9 em escanteios dentro do campeonato. A gente tem um Atlético Mineiro que marca quase a mesma quantidade de escanteios que cede dentro da competição. Não é uma média tão alta assim para o Atlético Mineiro, mas é uma média interessante aí pra gente. E o São Paulo também tem médias bem parecidas aí com o do Atlético Mineiro, só que na condição de visitante, e tem uma média de 8,6 em escanteios entre marcados e sofridos. Para esse jogo aqui, a minha sugestão também é o acima de 7,5 cantos. Então, Atlético Mineiro e São Paulo, mais de 7,5 cantos, acima de 7,5 cantos, é o que eu deixo para essa partida. E o último jogo de hoje fica por conta de Vitória e Botafogo. Vitória, que está ali na 15ª colocação do campeonato, recebe o vice-líder do campeonato, Botafogo. Dois times aí que também brigam em lados opostos da tabela de classificação. Um jogo muito interessante pra gente aqui. A gente tem o Botafogo pensando em liderança do Campeonato Brasileiro, juntamente ali com o Flamengo e com o Palmeiras. E vai visitar aí o Vitória, que está ali na 15ª colocação do campeonato, 15 pontos conquistados, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Briga na parte de baixo da tabela de classificação, tenta se afastar cada vez mais dessa zona de rebaixamento, que a gente consegue ver que está se afunilando cada vez mais, então tá ficando cada vez mais difícil ali na parte de baixo da tabela de classificação. É um jogo aqui muito importante, tanto para o Vitória quanto também para o Botafogo. A gente tem aqui no mercado de escanteios o Vitória jogando dentro de casa com uma média de 8,9 em escanteios, médias também bem equilibradas dentro do Campeonato Brasileiro, uma média bem inferior, né, para um mandante dentro da competição, e vai receber o Botafogo, que também tem médias ali bem equilibradas como visitante, sendo um time que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Para esse jogo aqui, a minha sugestão é o acima de 7,5 cantos, mais 7,5 cantos, no ao vivo, no live, com cotações de 1,80, buscar aí para esse jogo entre Vitória e Botafogo. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas análises para essa quinta-feira. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, você tá errando, né, meu amigo? Então, vamos lá, vamos se inscrever. Se inscreve aí no canal, ativa também o sininho das notificações. Deixa seu like, interage aí nos comentários. Estou sempre de olho nos comentários de vocês. Respondo absolutamente todos os comentários também, todas as dúvidas, enfim. Eu sempre estou interagindo nos comentários com vocês. Eu gosto muito dessa parte aí. Eu sempre reservo ali uma parte do meu dia para fazer isso. É muito legal. Então, deixa aí seu like, deixa seu comentário, interage, se inscreve se não for inscrito. E, no mais, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.